Nós consideramos que, mais do que documentos de estrutura financeira e contabilística, um plano e um orçamento devem ser, sobretudo, instrumentos para a resolução cabal dos problemas de uma comunidade. E é à luz deste princípio que nós queremos avaliar alguns aspectos fundamentais do plano e orçamento da região. Elegemos dois prioritários, a saúde e a pobreza. No campo da saúde, nós continuamos a registrar vários problemas, como a falta de técnicos, de médicos e enfermeiros, persistem as altas problemáticas e mantêm-se as listas de espera para consultas e cirurgias. E chegamos, porque é esse exatamente o ponto, chegamos ao fim do mandato deste Governo Regional, que termina em 2011, sem que a obra prometida como a novidade, a prioridade, esteja concretizada. E nós falamos exatamente do novo Hospital da Madeira. Acrescente-se a este quadro negativo a situação de instabilidade que se vive no hospital, o clima de perseguição, a desmotivação dos médicos e enfermeiros e as repetidas greves sem precedentes na história da Madeira. O orçamento e o plano para o próximo ano, por mais números que apresentem, não dão resposta positiva a estes factos que prejudicam gravemente a saúde dos madeirenses e porto-santenses. Na vertente social, assistimos ao acentuar da pobreza, ao crescendo dos sem-abrigo, ao aumento das toxicodependências e ao agravar da fragilidade dos idosos e dos cidadãos portadores de deficiência que têm menos recursos financeiros. No entanto, o plano e o orçamento para 2011 não dão as competentes respostas para diminuir estas preocupantes situações. Considerando esta falta de vontade política de atacar as questões sociais mais gritantes, que passam inclusivamente pela sobrevivência de muitas famílias madeirenses, o Partido Socialista anuncia que, em sede de plano e orçamento, vai apresentar algumas propostas fundamentais com o objetivo de minorar o impacto negativo da atual crise económica e social que se vive na região. Destas iniciativas, o Partido Socialista destaca a criação de um complemento regional para os idosos, um reforço do subsídio de desemprego, um acréscimo no abono de família e a implementação de um apoio extraordinário aos portadores de deficiência ou incapacidade. Todos estes apoios, no nosso entendimento, devem ser suportados pelo Orçamento Regional, tal como acontece nos Açores, porque a autonomia é um instrumento suplementar e complementar, é uma reserva especial para dar aos ilhéus a devida compensação por viverem o duro problema da insularidade. Isso é justo e é isso que constitui um bom exemplo dos Açores, cujo governo utiliza a autonomia, tirando o próprio orçamento regional, cerca de 24 milhões de euros para distribuir aos mais pobres neste momento de crise. Olhando para o plano e orçamento de 2011, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista conclui que os mesmos são insuficientes para as áreas sociais e assim se termina a legislatura sem ser cumprido o proclamado princípio do PSD que se chamava Governo Social. Por seu lado, no debate do plano e orçamento, o PS cumprirá o seu dever de alternativa, mostrando aos madeirenses que é possível termos uma Madeira desenvolvida, mas também aliada a uma Madeira social. O PS não teme ser incompreendido até a nível nacional com as propostas. Esta proposta que aconteceu agora nos Açores, destas medidas de compensação, independentemente da razão, é compreensão, não temos de ser incompreendido também? Não, pelo contrário, eu acho que primeiro temos que compreender o que é a autonomia, compreender a realidade insular e compreender que os governos regionais existem exatamente para preencher, completar aquilo que faz falta e que deve ser complementado aos ilhéus, porque vivem realidades diferentes.
Nós temos custos superiores relativamente à vida de um cidadão do continente e por isso precisamos de mais apoio. Esse apoio de onde deverá vir? Deverá partir do dinheiro que existe em caixa, digamos assim, do orçamento regional. Em vez de utilizar dinheiro para obras, para marinas que o mau tempo leva, que o mar leva, pega nesse dinheiro para dar apoios sociais. Isto é tão simples, isto não prejudica nem os continentais, não vai tirar mais dinheiro ao bolso do Governo da República, não vai buscar mais dinheiro à União Europeia. Não, vamos ajudar na nossa terra e com o Governo que temos, com as competências legais que existem, para ajudar aqueles que precisam. Eu vou dar um exemplo muito simples. O subsídio de insularidade de 2% para os funcionários públicos. Porquê é que foi criado pelo Governo Regional e pela Assembleia Regional da Madeira? Com o apoio do PSD. Exatamente para prover os mais necessitados e, neste caso, os ilhéus funcionários públicos que devem ser compensados. Portanto, não há nada de especial nestas nossas medidas, pelo contrário, há já uma tradição, há uma prática que deve ser alargada, sobretudo neste período de crise social.